Muito bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para a nossa segunda live do nosso Clube do Livro 3.0, terceiro livro do Clube do Livro 3.0, onde vamos continuar estudando Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Hoje vamos estudar a parte 2 do capítulo 1. É um capítulo onde na live 1 a gente fez aproximadamente metade e agora a gente vai estudar o restante. Vamos chegando para darmos início, vamos nos preparando para a gente continuar avançando no nosso despertar da consciência. Vai colocando no chat aí, de 0 a 10, como que você está hoje? Como você está hoje de 0 a 10? Coloca aí. E vai colocando também sua cidade e estado. Para a gente conectar os conterrâneos. Vamos conectar os conterrâneos aqui no nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos para avançarmos nesse nosso estudo. De 0 a 10, coloca aí no chat. Como que vocês estão? Então, eu me comprometi com vocês na live passada de falar sobre os 7 pecados capitais, né? Um dos assuntos que nós vamos conversar hoje, tá? Porque existe um ponto importante para a gente entender, tá? Que ele fala aqui nesse capítulo. Só fazendo uma introdução com vocês, hoje o estudo vai ser da página 19 até a 27 aproximadamente. Na live passada a gente fez até a 19, né? Do início até a 19, tá? Então nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 1, e esse capítulo 1 chama o Desabrochar da Consciência Humana, certo? Beleza, aí ele fala nesse capítulo uma questão que é importante e que nós precisamos entender, tá? Que em todas as religiões, se vocês analisarem todas as religiões mais a fundo, você encontra pontos em comum. Se você avaliar todas as religiões mais a fundo, você encontra pontos em comum. Pontos em comum em relação ao bem, aquilo que é bom, por exemplo, as virtudes, que nós vamos falar hoje. E pontos em comum a respeito do mal, que tem relação muito forte com os pecados capitais e com o ego. Se você analisar a fundo, na essência, esse é o ponto que converge entre as religiões, onde nós precisamos transmutar, transformar os nossos pecados capitais, os nossos desvios do ego, e manifestar as virtudes divinas na nossa vida. Basicamente, se você
se você quer entender o que é um verdadeiro caminho espiritual, é isso. Não adianta você estar num caminho espiritual só tendo experiência mística ali, ou você estudando coisas de espiritualidade, se esse caminho ele não atuar para transmutar os pecados capitais em você, os seus desvios de caráter e elevar em você as virtudes divinas e melhorar os resultados práticos da sua vida. Esse é um ponto principal que fez eu escolher determinados caminhos espirituais e que fez eu sair de determinados caminhos espirituais. Por exemplo, tinha caminhos espirituais em que eu estava que eu não via as pessoas se transformando verdadeiramente. Eu não via os resultados na vida delas melhorando. Melhorando como? Melhorando em saúde. Esse é um ponto básico. Melhorando em saúde, então a filosofia e tudo aquilo que é ensinado precisa direcionar a pessoa para um estado maior de saúde. Num segundo ponto, melhorando, ajudando a curar o emocional e os relacionamentos. E num terceiro ponto, melhorando também a prosperidade da pessoa. Se eu entro num caminho, já vem me falar que eu não posso, que para eu ser espiritualizado não posso prosperar e ter sucesso, eu já saio. Porque não faz sentido em relação à nova era, principalmente, esse pensamento. Por quê? Porque prosperidade, abundância, é um atributo do divino. Prosperidade e abundância é um atributo do divino. É só você olhar na natureza, tudo é abundante. Prosperidade, o divino é abundante. E num outro ponto, se esse caminho espiritual está levando a pessoa a atuar melhor no mundo. A cumprir propósitos elevados no mundo. Se é um caminho muito em si mesmado, também tem que tomar cuidado, tá? Então, se você está num caminho espiritual, se você está num lugar que você está frequentando, observa as pessoas. É lógico que tem pessoas que muitas vezes elas estão numa fase que elas não vão conseguir melhorar em caminho nenhum. Estão cheio de apego, cheio de resistência, é uma característica da pessoa. Mas você precisa olhar em predominância as pessoas que estão frequentando aquele lugar, se elas estão se transformando com o tempo, melhorando resultados sólidos na vida, palpáveis. Esse é um grande indicativo para você escolher o seu caminho. Um grande indicativo, tá? E como eu falei na live passada, em todos os caminhos religiosos e espirituais existe um lado luz e existe um lado sombra, em todos os caminhos. E você precisa melhorar a sua autoconsciência, a sua autopercepção, para você ativar o seu discernimento, saber filtrar e saber se apoiar naquilo que realmente está em alinhamento com a verdade divina. E aquilo que foi colocado pelos homens que frequentam ali ou que colocaram o seu próprio entendimento. Por exemplo, ele fala isso nessa parte também, nesse capítulo. Se você pegar qualquer tradição espiritual, você vai ver que ao longo do tempo,
O que foi sendo passado adiante foi um telefone sem fio. Foi um telefone sem fio. Foi a compreensão dos discípulos e não a consciência propriamente dita do mestre. Se a gente pegar o budismo, por exemplo, você tem uma infinidade de linhas de budismo que muitas vezes elas contradizem entre si em relação a determinadas filosofias. Eu vou dar um exemplo prático. Se vocês pegarem o budismo hoje, a maioria das linhas budistas, elas são vegetarianas, certo? A maioria das linhas budistas são vegetarianas. Agora, vai lá, pesquisem aí pode ser no ChatGPT, pesquisa no Google. Qual foi o motivo do falecimento do Buda? Alguém sabe? Coloca no chat. Alguém sabe do que o Buda morreu? Vocês têm essa informação? Põe sim ou não no chat, se vocês sabem do que o Buda morreu. Motivo? Vocês sabem? Talvez vai pegar vocês de surpresa do que ele morreu. Não, obesidade não. Mas tem a ver com alimentação. Ele comeu carne de javali estragada. Ele já sabia ali, chegou a hora do falecimento dele e precisou ser daquele jeito. Mas ele faleceu como? Numa refeição onde tinha carne que um aldeão serviu para ele. Buda não era vegetariano, ok? Ele tinha seus princípios, ele não permitia que matassem um animal para servir a ele. Mas se servissem a ele carne que já tinham ali abatido um animal, ele comia. Ou seja, ele não era vegetariano. E todas as linhas praticamente do budismo, não todas, as que são mais tradicionais, têm essa mesma visão do Buda. Mas depois a grande maioria adotaram o vegetarianismo do jeito que é. Ou seja, tá puro o ensinamento em relação ao Buda? Não. Da mesma maneira, outras linhas espirituais. Todas elas não estão plenamente conectadas com a essência delas. O cristianismo. A maioria de nós aqui somos cristãos. E eu vou trazer informações aqui para vocês que eu peço que vocês baixem a resistência. Eu não sou dono da verdade. Eu estou passando aqui para vocês visão que eu tenho e que vocês sintam no coração de vocês e sintam a própria verdade de vocês, ok? Nós, como cristãos, nós não podemos ter uma fé cega, ok? Nós não podemos ter uma fé cega. A fé cega mantém você preso em dogmatismos complicados, tá? Que eu vou explicar para vocês a ordem do despertar da consciência. Tá? Por exemplo, nós precisamos ter um olhar um pouco mais comprometido com a verdade, um pouco mais crítico com a verdade em relação à Bíblia, por exemplo.
em relação à Bíblia, por exemplo. Muitos cristãos, seja católico, seja evangélico, seja espírita também, no sentido do evangelho do Allan Kardec também, nós precisamos ter um olhar um pouco mais, um discernimento um pouco maior, ok? E estudar a história da coisa, tá? Por exemplo, se a gente pegar o nível de consciência, a gente vai pegar o nível de consciência que foi calibrado pelo David Hawkins, que eu falei na live passada. Jesus, ele calibrava no nível 1000, no nível máximo de consciência, certo? Isso foi avaliado, foi calibrado. Se a gente pegar os discípulos, se a gente pegar as pessoas que escreveram os livros que estão na Bíblia, elas não calibravam em 1000. Isso já foi avaliado. Grande parte dos discípulos de Jesus calibravam em 700, 800, alguns dos mais avançados chegaram até o nível 900, próximo 900. Ou seja, já tem uma grande distância entre o discípulo e o mestre. Tem uma grande distância entre o discípulo e o mestre. E quando a gente fala de 100, essa escala do David Hawkins, ela é logarítmica. Então, 1 não representa 1. É elevado a 10 ainda por cima. Cada número é uma distância muito grande. Então, se a gente pegar o nível de consciência, não só no cristianismo, no budismo, em todas as áreas, o nível de consciência das pessoas que propagaram os ensinamentos ainda está muito distante do mestre. Muito distante do mestre. Lembrem-se que quem escreveu ali os evangelhos não foi o próprio Jesus, foi outras pessoas. Então atua um certo telefone sem fio. Já tem uma redução do nível de consciência e do nível do ensinamento. Por isso que nós precisamos, além de estudar os ensinamentos, nós precisamos entrar em contato direto com a fonte e sentir uma verdade mais profunda no nosso coração. Porque tudo é interpretação. Tudo é interpretação. Ok? E quanto tempo, e imagina só, quanto tempo foi escrito os livros, aproximadamente, que foi moldada ali a Bíblia, por exemplo? Aproximadamente 30 anos depois do falecimento de Jesus. Então é muito tempo também. Então tem uma distância de consciência. Cuidado você tomar tudo ao pé da letra e tudo como uma verdade absoluta. Por quê? Porque também foram retirados livros importantes, os evangelhos apócrifos, principalmente aqueles que carregavam ensinamentos que contradiziam o poder da época, nos concílios. O concílio de Nicéia, por exemplo, foi um. Concílio do imperador Justiniano foi outro. Houve edições e remoções no livro. Isso afetou muito. Por exemplo, próprio David Hawkins e a equipe da Pandora também, que são tradutores do David Hawkins, e que sabem fazer a técnica de calibração energética, calibraram ali, avaliaram energeticamente o nível de consciência de cada um dos livros que estão na Bíblia, que formam a Bíblia. E tem determinados livros ali que calibram negativo, que calibram na falsidade, ou seja, eles foram adulterados. Os ensinamentos originais não estão aprumados com a verdade crística, com a verdade universal. Um deles, que eu sei, que eu me lembro que calibra negativo, é o livro do Apocalipse.
Então cuidado quando você vê citações nesse sentido, tá? Até pelo que eu lembro que eles falaram, o João que está escrito lá não é o João, o próprio João, discípulo de Jesus, é um outro João que vem aquele livro lá, tá? E também tem outros livros. Eu sei que tem 3 livros do Velho Testamento que calibra positivo, que é o Gênesis, Salmos e esqueci o nome do outro lá. Depois eu vejo em mais detalhes para vocês. E tem mais outros livros que calibram negativo. Ou seja, foram adulterados. Aquilo que calibra negativo, pelas calibrações, são coisas que foram adulteradas, que estão distantes da verdade. E se você fizer essa calibragem, não estou falando unicamente dos ensinamentos do cristianismo. Se você fizer essa calibragem também nos ensinamentos de algumas linhas do budismo, de outras linhas, de qualquer religião, você vai achar pontos que estão alinhados com a verdade e pontos que estão distantes da verdade, que houve uma adulteração. Por que você precisa ter essa consciência? Entenda o seguinte: todas as religiões, todos os ensinamentos espirituais de todas as tradições foram invadidos pelos negativos e foram manipulados para desviar o ser humano. Foram manipulados para desviar o ser humano da verdade e impedir o despertar espiritual. Todos, sem exceção. Por exemplo, vou dar um grande exemplo. A maçonaria. A maçonaria, aposto que quando vocês ouvem esse nome, muitos de vocês têm uma visão negativa, né, de teoria da conspiração e tudo mais, né, de manipulação, dos Illuminati e tudo mais. Maçonaria sempre foi um caminho maravilhoso de conhecimento, de filosofia e inclusive de despertar espiritual. Ao longo do tempo que houve infiltragem e que foi desviando uma determinada aba, uma determinada linha da maçonaria. E outras tradições também. Aqui no livro ele cita algumas tradições que ficaram mais puras em relação aos ensinamentos originais, como por exemplo, dos ensinamentos cristãos, os gnósticos. A gnose, ela conseguiu preservar determinados conhecimentos, determinados livros que sustentam uma verdade mais profunda dos cristãos primitivos, dos primeiros cristãos ali mais puros em relação à proximidade dos ensinamentos crísticos. No budismo também a linha Zen, principalmente a linha Zen, que uniu ali a base, a pureza dos ensinamentos de Buda, do budismo e do taoísmo. Eles uniram ali. O taoísmo é uma linha que se manteve muito pura também. Deixa eu ver aqui outras linhas que ele cita. E no judaísmo a Cabala. E no hinduísmo o Vedanta. São ensinamentos que mantiveram a sua pureza. E nós precisamos, dentro de um caminho de despertar espiritual, ter esse discernimento. Você não pode entrar num caminho de fé cega. Qual que é a progressão? Entende que existe uma progressão no despertar espiritual. Qual que é o primeiro nível? O primeiro nível é o ateísmo. Ok? A pessoa que tem fé, ela tem fé em algo, ok? Ela tem fé na ciência, ela tem fé no materialismo. Em alguma coisa ela tem fé. Não tem como a gente não ter fé em nada. Senão você não consegue viver. De desânimo, você não tem propósito. Você não tem expectativa de futuro. Você entra em depressão profunda.
Então a pessoa acredita em alguma coisa. Ela tem fé na ciência, por exemplo. Esse é o primeiro nível. Depois, quando a pessoa transcende isso e ela começa a adentrar numa num determinado caminho religioso ou espiritual, aí ela vai tender a ir para um caminho que dogmático. Pode ver se não é assim. Tem aquela pessoa totalmente distanciada que ou tá no ateísmo ou não liga para nada. Quando ela entra em alguma coisa, ela fica bitolada. E aí ela fica apegada aos dogmas. Ela fica dogmática, ela fica obsessiva e bitolada. Esse é o segundo nível. Ficar presa ao livro, ficar presa aos ensinamentos. E fica bitolada querendo converter todo mundo. Isso é assim na religião e é assim na política também. Tá? Na política também isso acontece. Tá? E depois que a pessoa passa e entra nesse nível religioso bitolado, e não é só nas religiões dogmáticas, hein? Tem gente que fica bitolado na constelação. Tem gente que fica bitolado no xamanismo, na ayahuasca. Tem gente que fica bitolado em qualquer área. E fica muito presa. Precisa de regras externas, entendeu? A pessoa que está nessa fase, ela precisa de regras externas para se direcionar no seu caminho, na sua espiritualidade. E é a fase da pessoa. E tá tudo certo. Ok? Depois, o próximo nível é qual? O próximo nível é a pessoa entrar no desperto decadente. Próximo nível é o desperto decadente. O que seria o desperto decadente? É a pessoa que está expandindo a sua consciência e vai tomar um chá de realidade. Ela vai tomar um chá de realidade e vai tomar um chá de verdade e vai perceber o quanto ela estava desviada, desvirtuada, o quanto que o mundo tem uma sombra complicada, o quanto que ela tem uma sombra complicada e muitas informações que muitas vezes ela tem dificuldade de aceitar, de processar e por aí vai. E aí ela tende a entrar num caminho, num momento onde nesse despertar espiritual, ela fica perdida, confusa, desanimada, inconformada, indignada, triste e por aí vai. E todos nós, sem exceção, passamos por essa fase. Todos nós. Isso também é chamado, pelo Joe Dispenza, por exemplo, ele chama de rio da mudança. Não é só no despertar espiritual. É quando a gente está num processo de transformação, no geral também isso acontece. Né? Tem certas linhas que chama de noite escura da alma. E tem certas linhas que chamam simplesmente de crises. Um período de crise. E, igual os chineses falam, é uma oportunidade de melhoria, de transformação, de melhoria de resultado. Então aí tem a fase do desperto decadente, que ainda está despertando, acendeu a luz, mas o quarto está tudo bagunçado. É como se tivesse acendido a luz de um quarto onde está tudo de ponta cabeça. E aí muitos se desanimam, perdem força nesse processo de arrumar esse quarto até o ponto de se tornar um desperto ascendente, onde a pessoa está num caminho espiritual em maior alinhamento e realmente melhorando a sua vida e realmente conquistando melhores resultados e realmente vivendo um propósito. Porque se vocês parem para analisar, nesse caminho, no caminho espiritual e inclusive no caminho das terapias, muitas vezes as pessoas estão mais perdidas do que quem não está.
certo? Então, muitas vezes estão mais iludidas, estão mais vivendo fuga. Vai falar que não é assim. Pessoal que está aí mais tempo nos caminhos espirituais e nas terapias, muitas vezes vocês não veem que tem pessoas que muitas vezes estão nesse caminho, estão mais perdidas do que muitas vezes quem está totalmente na Matrix, seguindo ali o seu caminho de olhar para a sua saúde, cuidar da sua família e ganhar seu dinheiro para nutrir os filhos, tá vivendo o básico da vida e nem olha muito para essa coisa de religião e espiritualidade. Tem muitos que estão mais aprumados, estão mais no trilho, fazendo arroz com feijão acontecer, sem ficar em coisas místicas, sem ficar em devaneios. Muitas pessoas entram no caminho espiritual. Entendam o seguinte: muitas pessoas entram no caminho espiritual para fugir da sua vida, não para se encontrar. Fugir da sua vida, não para se encontrar. E isso faz toda a diferença, porque o resultado do seu caminho vai respeitar a sua intenção de base. Por exemplo, muitas pessoas frequentam o xamanismo, tomam ayahuasca. Se a pessoa vai com uma intenção de fugir de si mesmo ao invés de se encontrar, o ritual vai seguir a intenção da pessoa e às vezes ela pode se perder mais ainda. Certo? E em outras tradições espirituais e inclusive até com terapias, muitas vezes a pessoa busca para fugir de si e não para encontrar realmente uma solução palpável que vai realmente transformar a sua vida. Então vocês precisam tomar muito cuidado nesse sentido. Muito cuidado. Sai de devaneio. Sai de misticismo de curiosidade. Sabe aquele deslumbramento? A espiritualidade real, verdadeira, que transforma a vida, ela é simples, ela é prática, ela é palpável no dia a dia. Simples, prática e palpável no dia a dia. Com você cuidando melhor de você mesmo, da sua saúde, da sua energia, o básico disso, da sua alimentação, do seu corpo, os seus movimentos de atividade física, da sua família, curando suas relações, perdoando as pessoas, sendo compassivo, sendo misericordioso, sendo caridoso da forma correta, se conectando melhor com as pessoas, sabendo pôr limites, isso é espiritualidade também. Com você trabalhando melhor, produzindo mais, respeitando opiniões diferentes da sua, trabalhando a tolerância, a paciência, superando vícios e compulsões, desejando o bem para as outras pessoas, mesmo para aquelas que te desejam mal, estudando, melhorando 1% todo dia. É isso que é a espiritualidade verdadeira. Ela é prática, ela é comportamental. Não adianta você, eu vou me conectar com as hostes estelares dos guardiões do universo, os nubidianos, naulidianos e não sei quem lisdianos, e todo esse devaneio, e na vida prática da pessoa ela não muda nada. Isso aí é só fuga. É só fuga. Não adianta nada. Nada. Você vai entrar em contato com alguma tribo estelar,
alguma egrégora, qual o seu propósito com isso? É só você se sentir especial? É você se sentir especial do tipo, eu sou um arcturiano de 6º nível, não sei do que, para você se sentir especial. Tá, e isso mudou o que na sua vida? Melhorou o que na sua vida? Eu sou o semente estelar, não sei das quantas, da dimensão azul, do raio cósmico amarelo. Tá. Ok. Isso fez você perdoar quem te feriu no seu passado? Ajudou você a se perdoar quem te feriu no passado? Melhorou sua saúde? Ou está cheio de problema? Fez você tratar melhor seus filhos, sua família? Te trouxe prosperidade para trazer segurança, realizar seus sonhos, seus projetos, filantropia? Mudou alguma coisa prática na sua vida? Te tornou uma pessoa mais amorosa? Expandiu as virtudes em você? Se não fez nada disso, é só desvio, é só alienação. É só dar uma coisa para a mente se ocupar para você não fazer o que você precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito. E vocês sabiam que isso é preguiça pelos pecados capitais? Quando você desvia do que você tem que fazer para fazer outra coisa, é preguiça. Preguiça não é só você ficar parado. Preguiça é quando você foge do seu serviço, daquilo que você precisa fazer, que é o seu propósito, sua missão, aquilo que lhe cabe. Então, um puxão de orelha para vocês que estão em caminhos espirituais que não levam a nada. É só alimento para o ego. É só alimento para a curiosidade. É só para você se sentir o especial luminoso. Não adianta, se isso não mudar a sua vida de forma prática. É distração, é desvio. E os negativos, os espíritos negativos, as egrégoras negativas, eles sabem disso. Eles sabem disso. Que muitos se desviam dessa forma. E aí, dá alimento. Dá alimento. Deixa esse vislumbre. Fica vislumbrando ali o sensorial da pessoa para que ela se perca. Vou dar uma informação para vocês, ó. Vou dar uma informação para vocês. Vocês sabiam que nos caminhos budistas sérios, realmente luminosos e comprometidos, conforme os monges vão avançando no seu caminho evolutivo, eles vão expressando habilidades psíquicas, eles vão aprendendo, despertando habilidades psíquicas muito fortes, muito intensas, capacidades que vocês nem imaginam. Por exemplo, mover um objeto com a mente, um deles, facilmente assim. Mas eles são proibidos de mostrar isso para as outras pessoas. É só em off. É só eles com eles mesmos, quando precisam, tem algum propósito elevado em relação a essa habilidade. Porque a habilidade psíquica, capacidade mediúnica, habilidade psíquica, saber mexer com as energias, magia, seja o que for, não tem a ver com evolução espiritual. Se vocês estudam, por exemplo, e muitos acreditam que tem, que a pessoa que tem um monte de habilidades ali mediúnicas, muitas vezes, são pessoas evoluídas. Se fossem isso, não existiriam os magos negros. Se fosse isso, não existiriam os magos negros que existem, né? Habilidade mediúnica não tem a ver com evolução espiritual.
Foi por isso que a Atlântida sucumbiu. Foi por isso que a civilização de Atlântida foi submersa. Submergiu no seu próprio ego, no seu próprio orgulho, pois passaram a se utilizar as habilidades espirituais, os poderes espirituais e os conhecimentos que se tinham para o mal, a serviço do ego, até que causaram a própria ruína. Então a espiritualidade verdadeira, ela tem a ver com a expressão do amor, o amor divino, e a expressão dos sentimentos divinos, sejam eles masculinos e sejam eles femininos, e as virtudes divinas, que eu vou falar para vocês agora, que eu me comprometi a trazer para vocês. Então não adianta. Se você não está expressando as virtudes na sua vida, você pode ter todos os conhecimentos do planeta Terra e todas as habilidades psíquicas e espirituais do planeta Terra também. O seu nível de evolução não avançou. Você tem apenas habilidades. Assim como um jogador de futebol tem habilidade esportiva, você tem habilidade espiritual. A questão é como você vai usar isso. Como você vai usar isso? É aplicando as virtudes? É em prol dos outros? Ou é apenas em prol de si mesmo? Se for apenas em prol de si mesmo, não adianta. Só pelos seus interesses particulares, você está a serviço do ego, em detrimento do que é melhor para o todo. Tudo bem? Bem entendido nisso? Maravilha, então. Então, como eu falei, o despertar para uma nova consciência, em algumas religiões é chamado, no hinduísmo é chamado de iluminação, que ele fala aqui no capítulo. No budismo também se chama iluminação também, e também eles falam de fim do sofrimento. Tá? No cristianismo se chama salvação, e outras linhas também colocam o nome de libertação. No cristianismo usa libertação também. E despertar. Despertar é mais comum em todas as tradições. E o mal, ele é chamado de ignorância em todas elas. Aos pontos em comum. Ou seja, todos nós precisamos vencer a ignorância. Esse é um ponto básico. Um ponto básico, tá? Todos nós precisamos vencer a ignorância. Ignorância é o quê? Conhecimento, por exemplo, de livros, de cursos, de estudos, e conexão com a sabedoria divina. Igual eu falei na live passada. Sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes. Conhecimento pode se transformar em sabedoria e sabedoria pode se transformar em conhecimento. Tá? Nós estamos estudando o despertar de uma nova consciência do Eckhart Tolle, Fernanda. Tá? Outro ponto que é comum nas tradições, o sofrimento, o termo sofrimento. E aliviar, transmutar o sofrimento, é um ponto comum entre todas as tradições espirituais. Outro também é o conceito do pecado. Pecado significa o quê? É desvio. Desvio. Errar o alvo significa pecado. O sentido original. Que seria basicamente o quê? Transgredir as leis divinas. Se a gente pensar no universo da constelação, quando uma pessoa está ferindo a lei sistêmica, ela está pecando, entendeu? No núcleo familiar. Quando a gente fere a lei divina, as leis do amor, nós estamos pecando. Que seria basicamente o quê? O conceito do karma. O karma é o quê? Negativo nesse caso.
que existe o karma positivo, quando a gente planta boas ações e virtudes divinas, isso volta para nós. E tem o karma negativo, que quando você planta negativo, transgride as leis divinas, as leis sistêmicas, as leis do amor, e você vai colher consequências negativas por causa disso. É uma via instrutiva do universo. Tá? E o outro conceito, os outros dois conceitos que são comuns em relação às tradições espirituais é o conceito de ilusão, que eu já falei hoje. Nós temos que superar nossas ilusões. E inclusive existe uma oração muito poderosa. Anotem aí, ó. Anotem aí. Deus, eu quero saber a verdade, não importa o quanto doa. Deus, eu quero saber a verdade, não importa o quanto doa. Você consegue falar isso? Fala e vê como que você se sente. Deus, eu quero saber a verdade sobre mim. Deus, eu quero saber a verdade sobre a realidade, sobre a vida, sobre o mundo. Não importa quanto doa. E se você está apegado numa ilusão fortemente, e aí seu castelinho de cartas vai cair com esse pedido. Você vai ter que aguentar passar pelo processo. Por exemplo, vamos supor que você está num relacionamento e você acredita que a pessoa é maravilhosa. Aí você descobre umas determinadas coisas complicadas. Vai doer. Você prefere a verdade dolorida ou a ilusão confortável? O que você prefere viver? Lembra no filme Matrix? Aquela cena da carne? Que o cara que está atraindo lá o pessoal fala que quer viver voltar para a ignorância, para ficar lá nos prazeres. Sei quem lembra dessa cena aí. E aí? O que você prefere? Coloca no chat. Você prefere as ilusões confortáveis para o seu emocional e para o seu ego? Ou você prefere saber a verdade não importa o quanto doa? Digita aí, quero saber. Qual a primeira escolha que você faz? Sinceridade, hein? Sinceridade. Só que aí o que acontece? A maioria de vocês vão escrever a verdade. A maioria de vocês vão escrever que quer saber a verdade. Só que quando a verdade chega, vocês ficam emburrados. Vocês ficam no vitimismo. Vocês ficam na reclamação. Veio uma verdade dolorida. Agradece. Agradece. Veio uma verdade dolorida. Agradece. E vocês entram na reclamação, na insatisfação, no vitimismo. Vai falar que não é verdade. Vai falar que não é verdade. É que a verdade dói, mas é uma dor de crescimento, de evolução, de transformação, de melhoria. Quando você vai na academia, dói. Puxar peso dói, mas o seu corpo melhora, a sua saúde melhora. A dor da verdade melhora a sua espiritualidade. A dor da verdade melhora a sua espiritualidade. Tem gente que me ataca. Quando eu trago verdades na constelação, em terapia, seja o que for, o mensageiro da verdade, ele é atacado. Por isso que
o Cristo foi crucificado, ele só veio trazer a verdade. Olha o que fizeram com ele. Se a gente está num mundo de ilusões, onde as pessoas estão brigando para fazer valer as suas opiniões em prol dos seus interesses e opiniões mentirosas, o mensageiro da verdade, ele traz desconforto, né? Traz desconforto. Então vocês precisam ter esse compromisso, certo? Aí, ó, vamos lá falar dos 7 pecados capitais que eu prometi para vocês. Então entendam o seguinte, tá? Ó, o que o Eckhart Tolle fala nesse capítulo? Nós estamos migrando para um novo céu e uma nova terra, certo? Ó, o que seria um novo céu? Um novo céu é o surgimento de um estado transformado de consciência humana. O que é um estado transformado de consciência humana? Os 7 pecados capitais transmutados. E, na escala de Hawkins ali, a elevação nos níveis de consciência. Basicamente é isso. Se tornando cada vez mais amor, cada vez mais divino e transcendendo, educando, curando cada vez mais o ego e os princípios egoístas do ego, que são os 7 pecados capitais. Tá? Então vamos lá, ó. Eu vou falar os 7 pecados capitais para quem não se lembra. E aí o que seria a nova terra? A nova terra é o resultado materializado que vai vir disso. É o resultado materializado que vai vir disso. Por exemplo, hoje eu posso falar que eu vivo uma nova terra na minha vida. Eu posso falar que eu estou numa nova era da minha vida. Com propriedade. Com propriedade. Posso falar, falando a verdade, que eu vivo uma nova era na minha vida. Em todos os sentidos e em todas as áreas. Onde eu tenho níveis mais elevados de vitalidade, que não quer dizer que de vez em quando eu não vou ter um resfriado, não vou ter uma coisa, não sei o que. É normal, faz parte do equilíbrio corporal. Mas o meu nível de vitalidade, consciência corporal, de condicionamento físico, tá melhor, tá maior. Minha família, não tem ninguém que eu tenha alguma coisa que eu preciso perdoar alguma coisa com alguém. Com a minha família eu estou em paz. Com as minhas amizades, estou em paz. Não devo nada para ninguém, pedi perdão para quem precisava, tá tudo certo. Os meus relacionamentos passados, pedi perdão também para quem eu feri, me alinhei, tá tudo certo com as minhas ex. Prosperidade. Mês passado foi o meu melhor resultado em todos os meses até agora. Reconhecimento dos alunos. Acredito que está melhorando. Contribuição que eu faço com as pessoas. Está melhorando. Conseguindo fazer cada vez melhor. E espiritualidade, me sinto cada vez mais em caminhos aprumados com a verdade. Ou seja, na minha visão de nova terra, de nova era na minha vida, eu me sinto cada vez mais no caminho. Tem coisas que eu quero e preciso melhorar? Lógico. Até os seres, os arcanjos estão evoluindo ainda, os anjos estão evoluindo ainda. Nunca vai ter um estado que vai ser a perfeição absoluta, senão a vida não tem movimento. Sempre falta alguma coisa, sempre tem que melhorar alguma coisa, senão a vida não tem movimento. E tudo isso se deu por causa da minha transformação individual. Por causa da minha transformação individual. Não ia adiantar eu buscar manifestar esses resultados na minha vida se eu não atuar em mim, no meu estado de consciência. Por exemplo, o meu relacionamento com a Marina. Quando começou, eu tinha questões de comportamento e de estado de consciência que estavam atrapalhando a relação. E ela também.
cada um trabalhou a sua parte até a gente conseguir ter o relacionamento que a gente tem. Então entendam o seguinte: primeiro você tem que se concentrar em manifestar uma nova era na sua vida. Na sua vida. Melhorar todas as áreas. Mais uma palhinha, ok? Comunidade do Novo Humano, que está surgindo aí, o novo projeto do Instituto, tem esse foco. Ajudar vocês a manifestar uma nova era na vida de vocês, em todos os níveis, em todas as áreas. Por quê? Porque você precisa... Não adianta você querer curar o mundo, curar as outras pessoas plenamente. Faz o trabalho em você, junto. Não espera também você atingir a iluminação suprema para você começar a ajudar as pessoas. Cuidado. Também tem pessoas que têm esse preciosismo. Agora, igual ele fala aqui, a nova terra na sua vida, a nova era na sua vida e no mundo, ela vai ser reflexo materializado do estado de consciência. Do estado de consciência individual, e aí isso manifesta na sua vida. E no estado de consciência coletivo. A nova era, a nova terra, ela vai ser liderada pelas pessoas que estiverem com maior nível de estado de consciência no mundo. É isso. Somos nós que vamos criar. Existe todo um movimento cósmico que está ajudando, que está empurrando. E a espiritualidade, né? A própria consciência da Terra, os ancestrais. Tem muita gente trabalhando, os trabalhadores da luz trabalhando nesse sentido. Ok? Agora, qual é a sua parte primeira e principal? Você manifestar isso na sua vida. E você só vai conseguir manifestar isso na sua vida vencendo os 7 pecados capitais. Por exemplo, como é que você vai manifestar a saúde plenamente se você não corrigir a gula, que é um dos pecados capitais? Como é que você vai curar suas relações se você não corrigir, não soltar, desapegar da ira, do ódio, da raiva, que é um dos outros pecados capitais, que é o apego à raiva, né? Como é que você vai melhorar seus relacionamentos? Como é que você vai parar de querer defender a sua autoimagem ali na divulgação do seu trabalho, se você não superar o orgulho, que é um outro pecado capital? Como é que você vai ter disciplina se você não superar a luxúria? Porque luxúria não é só questão de sexualidade. Luxúria é você ser vencido pelas suas paixões. Cada um tem uma paixão, ok? Luxúria é você ser vencido pelas suas paixões e desviar do seu caminho. Por exemplo, isso que eu falei de espiritualidade, de você ficar no deslumbramento da curiosidade, é uma luxúria. Você está preso nessa paixão, dessa curiosidade, desse deslumbramento. Como é que você vai ter sucesso e prosperidade plenamente se você não vencer a inveja? A inveja atrapalha muito prosperidade e sucesso, muito mais do que você imagina. Você tem que admirar as pessoas que têm resultado melhor do que você, ao invés de se ressentir. Tá? Como é que você vai conquistar bons resultados em todas as áreas da vida se você não vencer a preguiça, que é um outro pecado capital? Falamos 6 até agora. E como é que você vai prosperar, ter sucesso ou curar suas emoções, por exemplo, se você não soltar a avareza, que é o apego, em todos os sentidos? Apego em todos os sentidos. Então vamos lá, os 7 pecados capitais. Gula, ira, orgulho, luxúria, inveja, preguiça e avareza. Essa é a velha consciência humana.
A nova consciência humana é isso transmutado. Aí eu vou falar qual é o resultado dos pecados capitais transmutados. Eles se transformam numa virtude. Tá? Por exemplo, a gula, ela se transforma em caridade. O que é caridade? É aquilo que você faz com o seu excedente, com aquilo que te sobra. Aquilo que você faz com o seu excedente é caridade. Você só tem apego? Só buraco sem fundo? Ou você transborda? A ira, quando transmutada, se transforma em diligência. O que é diligência? Movimento. É usar a raiva para construir coisas boas, para construir a solução, e não para atacar o problema. Construir a solução com diligência, com afinco, para trazer solução, foco na solução. Ao invés de ficar mimimi, vitimismo no problema. Qual é a cura? O orgulho, quando transmutado, se transforma em quê? Se chama magnanimidade, que é aquela pessoa que é grande sem querer ser maior que os outros. Ela simplesmente, ela brilha. Ela é um sol sem querer ser maior que os outros. É uma soberania. É um rei. Pensa num rei humilde. É um soberano pelo seu próprio estado de consciência. É autoconfiante, é autoestima pura, que vem do divino dentro de si. E não em comparação com os outros, ou para ser melhor que os outros. Qual que é a luxúria quando transmutada se transforma no quê? Temperança. É a medida certa de todas as coisas. Temperança é a medida certa de todas as coisas. E qual que é a inveja transmutada? Quando a inveja transmutada se transforma em quê? Paciência, que é o tempo certo de todas as coisas. Temperança é a medida certa de todas as coisas. Paciência é o tempo certo de todas as coisas. Pode parecer que inveja e paciência não tem nada a ver, né? Tem tudo a ver. Você olha para o resultado de alguém, você olha para o seu resultado. Você não tem aquele resultado ainda. Mas se você tem paciência, sabe que cada um tem o seu tempo, o seu momento, você não tem mais inveja. Cada um tem seu tempo, seu momento. E sempre existe alguém melhor que você em alguma coisa, e sempre existe alguém melhor que você, pior que você em alguma coisa. E aquela pessoa que é melhor você em uma coisa, você é melhor em outra coisa, e está todo mundo no mesmo bar. Tá? Qual que é a preguiça quando transmutada? Olha só, hein? Essa vocês não adivinhariam. A preguiça quando transmutada se transforma em humildade. Humildade. Essa vocês não imaginariam, hein? Vou explicar melhor. Ó, por quê? O que é preguiça? Cada pecado capital tem vários tipos de decorrência. Não é só o que vocês imaginam, né? Preguiça é uma acomodação, a palavra certa, né? É uma acomodação. Principalmente do quê? De evoluir. É aí que está o ponto. Preguiça é uma acomodação de evoluir. E a pessoa que é humilde, ela se acomoda em evoluir? A pessoa que é humilde, ela não se acomoda em evoluir. Ela sabe que precisa se mexer para evoluir. E aí ela se mexe. A Gisele falou, eu achava que orgulho se transformasse em humildade. Não. A humildade é um remédio para o orgulho. É uma das virtudes que você precisa aplicar na sua vida para curar o orgulho, para transmutar o orgulho.
Cada pecado capital tem duas virtudes que você precisa aplicar para curá-lo. Vou falar qual que é. Espera aí que faltou um pecado capital aqui ainda. Que é a avareza. A avareza, quando transmutada, se transforma em castidade. O que seria castidade? Simplicidade. A palavra certa é isso. É simplicidade. Essa é a palavra mais correta. Simplicidade. Tá? Aí tem um estudo que se chama Estrela Setenária. Eu tô com ela aberta aqui, ó. Cada pecado capital tem duas virtudes que você precisa aplicar na sua vida para curar. Vou falar quais são. Ó, o orgulho, você precisa aplicar a humildade e a castidade e a simplicidade. Tá? E aí, simplicidade, vocês entendem, né? O que eu quero dizer. Você não é uma pessoa de excessos. Você é uma pessoa aprumada com o essencial, que não quer dizer que você não pode melhorar cada vez mais, no seu tempo, de forma simples, naquilo que é o essencial para o seu coração. Tá? Quais são as virtudes para você aplicar para transmutar a luxúria? A luxúria é a simplicidade também e a caridade. Porque se você está no caminho das paixões, você só pensa em si mesmo. Tá? Quais são as virtudes para você curar a inveja? É a diligência, ou seja, foque em fazer sua parte. Diligência e a caridade. Quais são as virtudes para você curar a preguiça? A diligência e a magnanimidade. Você trabalhar para ser grande, para ter valor, para contribuir, pra aplicar valor na vida das outras pessoas. Serviço. Qual é a cura para a avareza? É a temperança e a magnanimidade também. Qual é a cura para a gula? É a paciência e a temperança. Qual a cura para a ira? É a paciência e a humildade. Vai falar que não é verdade. Quando você está com raiva de alguém, você está com aquele conflito. Se você tiver paciência, melhora. E se você for humilde, sabendo que você também erra, que você já feriu outras pessoas, não fica melhor, não fica mais fácil você trazer uma resolução para o seu conflito? Com certeza. Tá? Muito bem, então eu trouxe para vocês aqui os 7 pecados capitais. Vocês ficaram com alguma dúvida nesse sentido? E as virtudes que nós precisamos aplicar na nossa vida. Além das virtudes, uma nova consciência depende do que também? Dos sentimentos divinos, masculinos e femininos. Por isso que você não vai partir para uma nova consciência se você estiver em guerra com o masculino. Se você é mulher e está em guerra com o masculino, você está na velha consciência. Você é homem e você não vai passar para a nova consciência se você desrespeita as mulheres, se você fere as mulheres. Diligência é afinco, é dedicação, determinação. Quando, por exemplo, se você trabalha com diligência, você trabalha com afinco. A gula, para curar, Juliana, é a temperança. Temperança e a paciência, que é a cura da gula. Tá?
Caridade é quando isso é transmutado, quando a gula é transmutada. Tá? Então, quais são os sentimentos divinos? A nova consciência está apoiada nos sentimentos divinos, masculinos e femininos, ok? Sentimento divino. O sentimento divino. Os sentimentos divinos femininos são amor incondicional, o respeito profundo, né, não superficial, perdão incondicional, compaixão. Compaixão não é dó, hein? Compaixão é conseguir se colocar no lugar do outro, porém respeitar o momento da pessoa, o período evolutivo da pessoa, sem interferir, querendo salvar, atrapalhando muitas vezes quando você intervém por causa que você não dá conta do destino ali da pessoa. Gratidão e desapego. É o lado feminino que nós precisamos desenvolver. E quais são os sentimentos divinos masculinos? Yang, verdade, coragem, força, fortaleza, você resistir, resiliência, serviço, estar a serviço, se movimentar, produzir, agregar, determinação, com entusiasmo, ao invés de determinação com insatisfação, reclamação. Não tem no livro, ok? Isso que eu estou passando, isso é de uma aula, viu, Águida? É do curso de psicossomática sistêmica. E vai estar também na comunidade do Novo Humano. Tá? E justiça. Justiça, um sentimento divino masculino também. Sermos justos. Então é isso. O novo humano, ele precisa incorporar isso. O velho humano é o oposto disso, faz o contraponto. E vocês vão ver, é a sociedade atual. Vai falar que não é? A sociedade atual, ela é justa? Não. De um ponto de vista kármico, tá tudo certo. Porém, na aplicação da lei dos homens, não. Né? E o que é o novo humano? Lembra que eu falei que as flores é a evolução das plantas. Os cristais, evolução dos minerais. As aves, evolução dos animais. E o novo humano? Como que é o novo humano? Qual o próximo nível? Qual é o próximo nível? Quem quiser esse PDF, me manda mensagem depois que eu passo, ok? Vou dar esse presente para vocês, tá bom? Manda um direct, manda uma mensagem no WhatsApp, quem tem, vou dar esse presente para vocês, quem não tem esse material, quem não está no curso de psicossomática, ok? Beleza? Qual é o próximo nível do ser humano? E aí, alguém chuta? Qual o próximo nível do ser humano? Vamos ver se alguém acerta. Dá um chute aí. Amor incondicional é uma decorrência, sim. É uma decorrência. O próximo nível do ser humano são anjos encarnados. Anjos encarnados. É a simbologia do homem-pássaro. Okay? São anjos encarnados, são os trabalhadores da luz na essência. O Júnior Legraz, ele chama de Homo Luminus. Eu não sei se ele cunhou esse termo,
depois eu vou pesquisar mais a fundo, ou se realmente já existe uma linha falando sobre isso, tá? Isso eu não aprofundei, ok? Mas basicamente, próximo nível do ser humano são anjos encarnados, arcanjos encarnados. Por quê? Porque em nós somos, tá? Num outro nível dimensional, nós temos a nossa parte angélica, arcangélica. E o caminho é a gente permitir que isso aterre cada vez mais. Que o ego se transforme apenas numa ferramenta, ele está a serviço, moldado, fortalecido, aprumado, porém ele sai de cena e o nosso lado divino passa a se manifestar. Passa a se manifestar na nossa realidade. Anjos encarnados. Esse é o próximo nível do ser humano. Manifestando as virtudes divinas, os sentimentos divinos. Tem um texto que eu li que fala que o próximo nível do ser humano é se tornar divinamente humano e humanamente divino. Divinamente humano e humanamente divino. É esse o próximo nível do ser humano. Essa é a nossa meta. Esse é o novo humano. Esse é o novo humano que vai construir a nova era. E esses novos humanos, eles precisam estar em todas as áreas. Na área da terapia, na área da engenharia, na medicina, na advocacia, no supermercado, no sacolão, na loja, na tudo. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Ok? Exatamente, Águida, é isso mesmo. A Paula perguntou, professor, você participa das salas fechadas para alunos do Júnior Legraz? Já participei de várias. Eu recomendo o Júnior Legraz, ok? Eu não tenho essa... Apesar de nós falarmos muitas coisas parecidas, eu não tenho essa... Eu acredito que vocês precisam estudar com vários professores diferentes. Eu recomendo o Júnior Legraz. Tá? É um professor que está bem alinhado com essa questão da nova era, nova terra, transição planetária. E eu estudo com ele várias coisas. Eu sou aluno do curso de expansão da consciência. Na tocha eu ainda não entrei, mas salas fechadas que ele faz ali eu participo. Eu não entrei por uma questão tô com muito assunto para estudar, muita coisa em aberto. Mas no futuro eu considero entrar também. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação ao tema de hoje? Aí vocês precisam entender o seguinte, que ele fala aqui, ó. O ego está destinado a desmoronar, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Não tem como. As instituições egóicas, elas vão sucumbir. Por mais que você acredita que você olha no externo e você vê, parece que eles estão vencendo e não sei o quê, uma hora sucumbe. É só pensar em Roma. Roma, maior império do mundo, quase dominou, a sua extensão quase dominou o mundo inteiro. Sucumbiu. Chegou uma hora que o divino, ó, já deu o que tinha que dar. Tchau. Próximo nível. Ok? O império sucumbiu. Lógico que depois ainda teve os remanescentes, por exemplo, né? Muito se fala que o Vaticano é um remanescente ainda de Roma e tudo mais, tem isso. Mas o império propriamente dito sucumbiu. Tá? E as estruturas coletivas egóicas e o ego em nós vai se sucumbir. Tá? A Águida perguntou, o que seria a cura do ego? Exatamente isso, Águida, a transmutação
dos estados inferiores de consciência para estados superiores de consciência. A transmutação dos 7 pecados capitais para as virtudes. A transmutação do emocional inferior para os sentimentos divinos. E o ego colocar o divino, o eu superior, como protagonista, ao invés dele ficar a serviço só dos seus próprios interesses. O nome que se dá a isso é iluminação. E o Jung também chamou de individuação. Individuação, que é quando o ego e o self se tornam um só. Não tem mais dois. Sabe aquela questão do o diabinho e o anjinho dentro de si? Não existe mais quando a pessoa está individualizado. Quando alcançou a individuação. Não tem mais é o que se chama de a tensão dos opostos dentro de si. Não tem mais tensão dos opostos dentro de si. A pessoa se aprumou. Ela se alinhou com o seu eu superior e se tornou o seu eu superior. É igual Cristo, Jesus. Eu e o Pai somos um. O ego, a parte ego ali, estava totalmente a serviço do divino. E da mesma forma o Buda, que significa aquele que despertou, totalmente a serviço da consciência superior. Esse é o nosso objetivo. O objetivo máximo de todo ser humano é alcançar esse estado de consciência. Alcançando esse estado de consciência, as coisas se solucionam por si só. O seu poder é outro para ter saúde, amor, prosperidade, sucesso, seja o que for. Maravilha? Então, pessoal, agradeço por esse encontro aqui de hoje, nessa nossa live. Espero que tenha sido válida para vocês, ok? Espero que vocês tenham paciência com as purificações, com as crises, com a noite escura da alma, com o rio de mudança, da mudança, porque nessa transmutação do velho para o novo é um caminho inevitável. A reforma, né? A reforma todos nós precisamos passar. E eu vou me colocar a serviço para ajudar vocês nisso na comunidade do Novo Humano. Fiquem atentos aí que eu vou anunciar em breve. Vai ter um evento que eu vou explicar melhor para vocês em detalhes. Eu vou anunciar tudo isso para vocês em breve, ok? Tem muitos que já estão na comunidade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.